Vamos aprender! Olá, amores! Então, estamos de volta para continuarmos o nosso momento de estudos. Vamos lá? Para iniciarmos a nossa aula da disciplina Geografia, estaremos falando hoje, no nosso momento de explicação, a respeito do comércio. Já que já falamos a respeito da indústria, vamos entender um pouquinho a respeito do comércio e prestação de serviço. Então, nós falamos até o presente momento a respeito da indústria, não é? Mas anteriormente falamos a respeito da agricultura, da pecuária e do extrativismo. Eles estão presentes na indústria. Sim, a agricultura, a pecuária e o extrativismo estão presentes na indústria. E por que você lembra? Por conta da matéria-prima. Sim, por conta da matéria-prima. Porque a pecuária, a agricultura e o extrativismo estão ali produzindo ou recolhendo a matéria-prima para que ela vá até a indústria para ser transformada em um produto e comercializado. Então, vamos recordar um pouquinho. Temos ali o carneiro, origem animal, que vem da pecuária. O carneiro ele é tosado, a lã dele é recolhida para ser transformada em fios pela indústria, semelhante às linhas. Sim. E depois a indústria transforma a lã em fios e produz um tecido. E esse tecido é transformado em roupa. Então, foi retirado da pecuária, o carneiro é da pecuária, lembra? É transformado em fios, depois produz o tecido e produz a roupa. E esta roupa, ela será comercializada, ou seja, vendida. E então estaremos falando hoje a respeito do comércio e da prestação de serviços. Se você quiser acompanhar, pode estar abrindo o seu livro de Geografia na página 171 e acompanhar junto comigo. Vamos lá? Então, meus amores, o que é o comércio? O comércio é a atividade econômica que compreende basicamente a troca, compra ou venda de produtos. O produto que se troca, compra-se ou vende-se, chama-se de mercadoria. Lembra do vestido produzido? Então, ele é a mercadoria. As pessoas que trabalham no comércio, olha só, comerciárias, pessoas que trabalham no comércio, e comerciantes, os proprietários do negócio, da loja, da farmácia, enfim, o dono do estabelecimento. No comércio, quem realiza vendas é o vendedor. Percebeu a diferença? E quem compra, você sabe como é chamado? Consumidor ou freguês. Tanto o vendedor quanto o consumidor podem ser pessoas ou empresas, porque uma empresa pode comprar de outra. O dono do mercadinho do bairro pode ir em um grande mercado, em um atacadão da vida, e comprar o produto para revender. E é por meio do comércio que os consumidores compram os produtos de que necessitam, seja para a sobrevivência, seja para o lazer ou qualquer outra finalidade. Certo? O comércio ele é realizado tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais, mas é nas cidades que se desenvolvem de forma mais intensa, ou seja, possuem maiores comércios. Existem os bairros que existe apenas comércio. Lembra? Nós estudamos a respeito disso? Agora, existem os bairros residenciais também, que neles possuem pequenos comércios. Aquele comércio de bairro, a vendinha de seu fulano, que geralmente você conhece até o dono? Sim, então. Já nos bairros onde existem mais moradias, predominam, ou seja, tem maior quantidade de pequenos comércios, como padaria, mercadinho, açougue e farmácia. O comércio pode ser classificado das seguintes formas: em relação à utilização ou não de dinheiro, em relação à legalidade, em relação à quantidade de mercadorias e em relação ao local de comercialização. Vamos entender um pouquinho mais a respeito desses tópicos. Vamos lá? O uso ou não de dinheiro. O comércio direto, ou também chamado de escambo, grave essa palavrinha, escambo, ou comércio direto, é aquele em que acontece por meio da troca direta, sem a utilização da moeda vigente no local. Você tem ali um produto, você quer trocar por outro, você vai simplesmente, leva o seu produto e troca por alguma outra coisa. Certo? Não utiliza dinheiro no meio dessa negociação. Essa é chamada de escambo, é a troca de uma mercadoria pela outra. Você precisa, por exemplo, de um lápis. Eu tenho uma borracha. A gente não vai utilizar dinheiro nesse processo. Eu entrego para você o lápis que você precisa, você me entrega a borracha ou vice-versa. A troca de um produto pelo outro, não entra dinheiro aí.
Mas existe o comércio indireto. É aquele que acontece por meio da troca indireta, na qual se utiliza a moeda em circulação no local, como geralmente nós fazemos mais. Tem um dinheiro, quer comprar um produto, vai lá, entrega, a pessoa lhe entrega o troco, se tiver, e pronto. Esse é o comércio indireto. O direto é a troca, é o escambo, a troca de um produto pelo outro. Já no indireto, você entrega o dinheiro, a pessoa lhe entrega o produto. Ok? Vamos falar agora um pouquinho a respeito da legalidade? No comércio formal, as empresas envolvidas têm registro, isso é, existem legalmente, são registradas para o governo. São registradas no governo, ok? Pagam impostos e podem emitir a nota fiscal. Toda vez que vamos comprar em algum mercadinho, devemos solicitar a nota fiscal, aquele comprovante de compra. Então, é necessário. O imposto, como nós sabemos, é a parte que é retirada da renda de pessoas ou empresas e destinadas às contas públicas do país. É aquele valor a mais que nós pagamos por determinada mercadoria. Lembra que a própria solicitou uma vez que vocês pedissem a mamãe, a papai, para olhar a notinha de compra, o cupom fiscal? Então, observe ali que tem uma partezinha que informa quanto de imposto foi pago naqueles produtos que foram comprados. Pode pedir a papai e a mamãe para você ver. Então, a nota fiscal é o comprovante que confirma, é o comprovante que confirma o pagamento de mercadorias ou serviços. Ter o comércio legalizado e recolher adequadamente os impostos é importante para a sociedade, porque é com esse dinheiro dos impostos que o governo mantém escolas, constrói rodovias e estradas, presta atendimento médico, realiza muitas obras. Teoricamente, é com o dinheiro do imposto que tudo isso acontece. Ok? Então, a finalidade do imposto existir é para poder manter funcionando o serviço público em nosso país. Agora, um comércio que é legalizado, geralmente como grandes mercados. Então, os mercadinhos que são legalizados, eles pagam essa cota de imposto. São registrados no governo e pagam o imposto para poder manter o estabelecimento aberto. Agora, existe também, amores, o comércio informal. Sabe a rótula da feirinha? Então, no comércio informal, as atividades de troca ou compra e venda não ficam registradas formalmente, não são registradas para o governo. Eles não pagam impostos e não emitem a nota fiscal. As feiras livres, como temos aqui na rótula da feirinha, então, elas fazem parte do comércio. As pessoas que trabalham nas feiras são chamadas de feirantes. Determinados produtos provenientes das feiras, como frutas, legumes, não podem demorar muito a serem consumidos, pois estragam com rapidez e devem ser comprados ainda frescos. Grande parte dos feirantes, eles não são registrados para o governo. Por isso que não emitem nota fiscal, como geralmente em mercados e alguns outros estabelecimentos. Não são apenas estabelecimentos do ramo alimentício, que vendem comida, que podem ser registrados, não. Qualquer tipo de negócio, de loja, pode ser e deve ser registrada diante do governo, até para que possa continuar funcionando. E também podem ser definidos os tipos de comércio em relação à quantidade de produtos que eles vendem. Sim, observe aí, olha a diferença da embalagem, da quantidade de produtos. Você percebe que na primeira são caixas e na segunda são unidades. O primeiro é o comércio atacadista, é aquele em que se comercializa uma grande quantidade de mercadorias. Já o segundo temos o comércio chamado de varejista. O atacadista vende grande quantidade de mercadoria, grande quantidade de produto. Como no atacadão, você compra uma caixa fechada e tem um desconto? Então, o comércio varejista é aquele em que é possível comprar uma pequena quantidade da mercadoria, unidades. Certo? Entendido? O atacadista vende grande quantidade, vende caixas fechadas. O varejista você pode comprar uma única unidade do produto. Existe também o local de comercialização. Sim, se essa venda é feita dentro do país ou fora do país. O comércio interno é o que se realiza dentro do nosso país. Já o comércio externo, vamos entender um pouco. O comércio externo é o que se realiza entre países diferentes, podendo ser dividido em comércio de importação e de exportação. Quando a pessoa compra o produto de fora do país, isso é chamado de comércio externo, mas ele pode existir em relação à exportação ou à importação. A exportação ocorre quando um país vende produtos para outros países. Por exemplo, o nosso país, o Brasil, produz, quer seja de alimento, quer seja algum outro tipo, e vende para fora, para outro país. Já quando ocorre a importação, é quando um país compra produtos de outro país. Então, vamos entender aqui. Imagine, Brasil, o país em que nós vivemos. Quando o nosso país compra, por exemplo, do Japão,
Quando compra lá do Japão, isso é chamado de quê? Quando compra, é a importação. Agora, quando o Brasil vende para o Japão, é a exportação. Se está saindo do nosso país, está exportando. Se está entrando no nosso país, está importando. Ok? Repita aí. Quando está saindo, é exportação. Quando está entrando, é importação. Certo? E vamos falar também a respeito do comércio feito pelas mídias, pela internet, digitalmente. É o comércio eletrônico ou e-commerce. Atualmente, devido à internet, o comércio tem se expandido em diversos locais. O uso da rede mundial de computadores possibilita efetuar a compra e venda de mercadorias ou produtos sem que seja necessário se deslocar até o estabelecimento comercial. A compra pela internet é chamada de comércio eletrônico ou e-commerce. E em relação, meus amores, às vendas, existe um outro segmento. Último segmento que estaremos vendo aqui, a prestação de serviços. Você lembra? Nós já falamos a respeito da prestação de serviços na disciplina História. Sim! Vamos retomar um pouquinho? O que é a prestação de serviços? É a comercialização de serviços que utiliza o trabalho físico ou trabalho intelectual como principal atividade. Observe aí, uma professora, um fotógrafo, tem uma babá, uma cuidadora de crianças, estão utilizando o trabalho físico e ou o intelectual. Atualmente, há uma enorme variedade de serviços que são oferecidos e prestados a pessoas ou empresas. Lembre-se que a prestação de serviço, como vimos em história, pode ser prestado para uma empresa, por exemplo, para uma escola, a professora, ou pode ser feito para uma outra pessoa, uma cuidadora de crianças. E no Brasil, em especial, esse segmento está crescendo muito, não apenas só em nosso país, mas em muitos outros lugares também. E é interessante observar que, com grande frequência, são inventados novos serviços a serem prestados. Lembra do coach? Então, vocês devem ter visto, né? Falando bastante no YouTube, em jornais. Está crescendo. O coach também é uma prestação de serviço. Uma pessoa que ensina a outra a fazer alguma coisa em especial. Até mesmo cuidar da sua própria imagem, cuidar do seu exercício físico. Há muito tipo de prestação de serviço que tem acontecido, tem surgido, certo? A cada dia, meus amores, mais mercadorias são oferecidas às pessoas, mais tipo de prestação de serviços também. Às vezes, os consumidores são levados a comprar produtos por influência ou publicidade de propagandas. Na televisão, na internet, no YouTube. Vocês com certeza já pararam para assistir um vídeo e surgiu uma propaganda. Então, isso é justamente para incentivar a compra, quer você precise ou não do produto. Então, por isso, antes de comprar qualquer produto, pense se de fato você precisa daquilo. Lembre que todos os produtos que compramos, os produtos, as mercadorias, eles geram lixo. Então, só compre o que é necessário, porque comprar coisas demais é desperdício e não é preservação do meio ambiente. Beijos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!